Gente, boa noite, porque é noite por aqui e vamos para mais um vídeo com a correção de questões de enfermagem, porque a gente quer gabaritar a prova em 2026, é nosso. Então, hoje a gente vai resolver uma prova que foi muito legal, que é a prova da Fundatec. As provas da Fundatec estão muito boas, da Prefeitura de Xangri-Lá para enfermeiros. Então, vamos lá. Então, a primeira questão da prova, questão 41. Nos processos fundamentais de atenção primária à saúde, há um modelo de organização do acesso, né? Que parte da premissa, faça o trabalho de hoje, né? Esse modelo, ele busca equilibrar oferta e demanda, evitando filas, diminuindo o absenteísmo e favorecendo a continuidade do cuidado e organizações da rede de atenção, bem como prever os atendimentos sejam realizados preferencialmente no mesmo dia ou até 48 horas. Então, ele quer saber que modelo é esse de atenção, que o trabalho do dia é realizado no dia. E eu até comentei essa questão lá no meu Instagram quando eu li, porque isso foi o tema do meu TCC, que eu fiz um MBA que falava sobre isso, sobre melhorar os agendamentos. E a nossa questão correta, então, é a letra E, né? É o acesso avançado. Então, essa daqui eu já iria de cara, porque para mim é muito clara, porque eu fiz meu TCC. É uma questão bem atualizada, viu, gente? Então, para quem não conhecia, o acesso avançado é isso, é fazer o trabalho de hoje no dia. Então, qualquer demanda que o posto tenha será realizado no dia, nesses horários a mais de agendas aí dos médicos, não só os horários programados, tá? Então, vamos para a próxima questão. Então, a nossa próxima questão, sobre a consulta do pré-natal. Então, esse é sobre o pré-natal na atenção primária. Então, pré-natal é algo que a gente precisa saber muito quando a gente for fazer essas questões de saúde pública. Vai cair questões de pré-natal. Então, vamos ver a primeira assertiva. O Ministério da Saúde, ele recomenda um número mínimo de 6 consultas de pré-natal. Então, se tu lê o manual, tu sabe que é um mínimo de 7 consultas e a gente tem flashcards com isso para tu nunca mais esquecer. E essas consultas não são todas com médico, tá? São intercaladas entre médicos e enfermeiros, tá? Isso no pré-natal de baixo risco. Agora, 2. Então, a primeira já está errada, a gente já vai riscar ali a C, a D e a E. Eu estou somente agora entre a A e a B. Então, vamos ver a assertiva 2, para ver se eu já vou matar a questão, né? As consultas devem ser realizadas mensalmente até a 36ª semana gestacional. Também, gente, isso é ótimo, tu tem flashcard, porque fica uma memória visual muito boa. A 2, então, também está errada, tá? Porque não é mensalmente até a 36ª semana. As consultas, elas vão virar quinzenais e depois, mais, né, no final da gestação, elas viram semanais, que a gente vai ver no nosso flashcard. Então, aqui eu já mato o gabarito, que é a letra B, que é 3 e 5. A gente só vai confirmar, né? Porque às vezes até própria banca pode errar. Então, a 3, o pré-natal ele deve garantir o diagnóstico precoce e longitudinalidade no cuidado, especialmente nos casos de hipertensão e diabetes. Sim. Então, a 3 está ok. E a 4, o exame clínico das mamas, eles devem realizar em todas as consultas. Gente, quando as questões dizem assim, são muito genéricas, sempre, em todas. A saúde, ela é muito, né, depende de muitas coisas. Então, a gente cuida com essas questões que dizem todas. E não é em todas as consultas o exame das mamas. Então, tá errado. E a 5, nos casos do diagnóstico de anencefalia ou quando a gestação é resultante de violência sexual, ela deve ser ofertada na interrupção legal da gestação. Muito boa essa questão, também tem no nosso flashcard. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B e vamos olhar o conteúdo dessa questão. Aqui a gente tem o flashcard que fala sobre a gestação do risco habitual, que são 7 consultas, ali, né, mensais até 28 semanas, depois vai ser quinzenal até a 36ª, e a partir da 36ª até o parto vai ser semanal. Então, tu pegar um flashcard desses e ler todos os dias, né, é muito bom por isso. Mas também a gente traz aqui quando, né, a gestação pode ter essa interrupção legal,
que vai ser, né, risco de vida materna, anencefalia, gestação também resultante de violência sexual. Então, são nesses 3 casos. E, né, conforme tu vai olhando questões, a gente vai vendo outros flashcards que a gente tem no nosso box, ou também tu pode acessar ele lá pelo meu perfil do Instagram. Próxima questão aqui também tá muito boa, né? Essa prova aqui de Shangri-La tá muito bom de estudar por ela, porque ela traz muitas atualizações. Então, aqui ele quer saber a carga horária, né, da equipe de estratégia de saúde da família, né? Então, a equipe mínima de estratégia de saúde da família, ela é composta por... Então, a gente viu, né, que teve mudanças nas equipes de saúde da família, assim como, né, equipes de atenção primária. Então, é bom a gente ter isso bem definido, né, sobre a composição de cada tipo de equipe. E aqui ele pede estratégia de saúde da família. Então, quem compõe a equipe mínima da estratégia? Então, um enfermeiro e um médico com carga horária de 20 horas semanais? Não, né, a gente arrisca. Um enfermeiro e um médico com carga horária individual de 20 horas semanais? Também não, né, ele quis ali tentar dar uma confundida na gente. Um enfermeiro, um médico e um técnico ou auxiliar de enfermagem com carga horária total de 40 horas semanais. Aqui quem faltou? O agente comunitário, né, de saúde que faz parte da equipe da estratégia. Então, não. Um enfermeiro, um médico e um técnico ou auxiliar de enfermagem com carga horária individual de 40 horas semanais. Então, né, aqui faltou também o agente comunitário, que está ali na letra E. O enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar de enfermagem e um agente comunitário de saúde com carga horária individual de 40 horas semanais, que essa então seria a questão correta. Aqui também a gente tem o nosso flashcard, que ele fala sobre isso, né? A composição da estratégia de saúde da família. Então, ele é obrigatório a carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde e membros da estratégia de saúde da família. Então, pode ser composta pelo médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade. O enfermeiro ele pode também ser generalista ou especialista em saúde da família, o auxiliar ou técnico de enfermagem e pelo agente comunitário de saúde. A gente também tem, né, algumas equipes que podem aderir a outros profissionais, como o odonto, né, que é um profissional que pode participar das equipes, mas não faz parte ali da estrutura mínima da equipe. Também tem o agente de endemias, né, que pode fazer parte da equipe da estratégia de saúde da família. A parte da saúde bucal ali, então, que a gente comentou sobre o odonto e os auxiliares. E também o pessoal da equipe do Emult, que daí vem com terapeutas, psicólogos, enfim, que também podem fazer parte da estratégia. A questão 44, então, olha como a banca está pedindo questão. Então, se tu vai fazer uma questão, uma prova da Fundatec, já se liga nesses documentos que eles pedem no edital e como eles estão cobrando esses documentos. Olha que diferente. Então, ele, né, provavelmente está lá no edital, né, sobre esse documento que é atenção à saúde emocional das crianças afetadas por situações de emergência. Eu até, né, fui pesquisar esse documento e o link também eu coloquei no meu Instagram. Se cair, né, em alguma outra prova, já está lá. E como ele descreveu a questão? Ele colocou partes do documento, tipo a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, e ele quer saber quais partes estão corretas. Então, tu precisa ler o documento e, além de tu saber o que está escrito, saber em qual parte se encontra ali esses assuntos dentro do documento. É sobre isso agora as provas da Fundatec. Então, aqui, né, o documento, a gente não vai acabar lendo esse documento, mas essa questão é mais para a gente saber como estudar para as provas da Fundatec quando tem esses tipos de documento no meio do edital. Então, aqui o gabarito é que todas essas partes, então, estão corretas. Se tu voltar lá no documento, tu lê, tu vê que realmente aparece nessa sequência. E é isso, né? É uma questão de ler o que está no edital. A nossa questão 46 aborda um tema de emergência, que vocês sabem que eu gosto por aqui, né? Então, é um motociclista, ele né, de 29 anos, ele sofreu uma colisão frontal contra um caminhão, né? Um acidente grave.
Ao chegar ao local do acidente, o enfermeiro da equipe de suporte avançado observa o paciente apresentando amputação traumática do membro superior direito com hemorragia externa maciça, sinais de instabilidade hemodinâmica e consciência preservada. Considerando o protocolo XABCDE do trauma, né, do PHTLS, enumere as etapas de acordo com a ordem correta das condutas do enfermeiro no atendimento inicial. Então, ótima questão. Ele só quer saber o que é o X, o que é o A, o B, o C, o D e o E, né? Bem tranquilo, a gente também tem isso nos nossos assuntos lá dos flashcards. Então, vamos ver ali, né? O enumerado, o X, qual seria, né? Que seria o torniquete. Então, que é ali a terceira questão. Aplicar compressão direta, torniquete ou agentes hemostáticos para controle da hemorragia sanguinante. Então, essa é a primeira conduta do enfermeiro. Então, a gente vê qual questão tem a primeira conduta como o item 3 ali, né? Então, a gente vê que o B e o D são questões possíveis. E depois também a gente já vai matar essa questão sabendo se o meu primeiro item é 2 ou é 4 na ordem do XABCDE do trauma. Então, vamos lá para a primeira. Avaliar e garantir a permeabilidade das vias aéreas e proteger a coluna cervical. Esse é o A, né? Controle da coluna cervical e permeabilidade ali das vias aéreas. Então, já matamos a questão. Vamos só corrigir para ver se o gabarito tá certo. Então, é 2. Avaliar a respiração, que é o B, né, do XABCDE, que é a parte da respiração e da gente observar o tórax, se precisar intervir em alguma coisa, tudo isso é no B. Depois a gente já viu ali o 1. Aí o quarto item é avaliar sinais de choque, buscar outras fontes de sangramento e iniciar a reposição volêmica, que é a nossa letra C, que é de circulação. E depois for remover todas as vestes do paciente, avaliá-lo completamente e cobri-lo para prevenir hipotermia, né? Que vai ser a nossa letra E, que é exposição. E o nosso D ali, que é neurológico, não aparece, né? Então é isso, muito boa questão. Só pra gente ver, né, quando a gente vai corrigir as questões, a gente se dá conta de algumas coisas, né, que, né, o neurológico eles não chegaram a colocar aqui nessa questão, mas a ordem fecha sendo, né, o último a exposição do paciente aqui, então, como sim, bem boa essa questão também. Essa outra questão, então, fala sobre a gestão do SUS, né? Então, quando a gente faz essas provas de atenção primária, a gente tem que estudar conselhos, conferências de saúde, como isso acontece. Então, é isso que ele tá pedindo aqui. E na hora da prova também a gente vai vendo com que se encaixa ou não para excluindo as alternativas que a gente não quer perder tempo na prova, né? Então, no controle social em saúde, aí ali eu tenho conselho, gestor, secretário, conselho de novo ou gestor, né? Municipal exerce função permanente de fiscalização. Então, quem será que fiscaliza os órgãos, né? Próximo, a municipal é um evento periódico de deliberação. Então, o que a gente tem nos municípios, né, que acontece para fazer a programação da saúde do próximo mandato, né? Dentro, né, dos municípios, o que acontece? Então, acontece as conferências municipais, que são esses eventos periódicos que vai tratar de assuntos mais relevantes no município para a saúde, tá, da população. E aqui, a próxima, então, a gente já sabe que o segundo é conferência, que vai fechar ou a E, né? E a última, né, sobre a participação direta da ou comunidade ali ou população garante o controle social efetivo das políticas de saúde. Então a gente, né, lendo qualquer material falando sobre participação popular, né? Então a população precisa participar, porque é ela que faz esse controle social das políticas de saúde. Então, o último é população e o primeiro fechou, né? O mais óbvio também que se encaixa na questão, que é o conselho, conferência e população. Então, o nosso gabarito aqui é a letra A.
Essa questão também é bem básica, ele vai nos trazer a NR 32, que também é um assunto que cai muito em concurso, mas essa questão é bem tranquila de fazer, ó. Durante o plantão, o enfermeiro observa que o técnico está manipulando materiais pérfuro-cortantes sem o uso adequado dos EPIs, então das proteções, descumprindo normas de biossegurança. Considerando a bioética, a ética profissional e a NR 32, a atitude mais adequada a ser adotada pelo enfermeiro, né, na hora que ela vê o técnico manipulando sem os EPIs. Então, ela vai alertar o técnico sobre os riscos, orientar o uso imediato do EPI e registrar a ocorrência conforme o protocolo interno da instituição. B. Possibilitar que o técnico continue a tarefa com EPIs na próxima oportunidade. Não, ela estaria cometendo aqui uma infração ética, né? Então, o profissional está em risco ali da sua biossegurança. Intervir no procedimento utilizando os EPIs corretamente e comunicar verbalmente ao supervisor, excluindo o registro formal. Também não, né? O D. Reforçar verbalmente a necessidade dos EPIs e registrar a ocorrência no prontuário do paciente sem envolver a supervisão. Isso não condiz, né, com o prontuário do paciente. Eu também risco. E aí, realizar a tarefa do técnico com EPIs, registrar no relatório da rotina da equipe e orientar posteriormente o profissional. Não, né? Então, o fato está ocorrendo no momento. Esse técnico ele já vai ser alertado sobre os riscos no momento e também vai fazer a sua tarefa com, né, o uso imediato da proteção dos EPIs. Também uma questão bem boa de fazer. Vamos continuando então com a nossa prova aqui de Shangri-La da Fundatec. Em uma unidade básica de saúde, o enfermeiro ele atende uma mulher de 38 anos, ela é obesa, é hipertensa, procura consulta relatando cansaço, glicemias elevadas em aferições recentes e que teve relação sexual desprotegida há 3 semanas. A paciente ela demonstra preocupação com o risco da IST, considerando a integralidade da atenção, qual deve ser a conduta inicial do enfermeiro. Então, aqui a nossa paciente apresentou, né, ali 3 condições, os seus problemas já de saúde crônico, como a obesidade e a hipertensão, né? E também as queixas atuais, que é o cansaço e a glicemia elevada, que a gente tem que considerar. E também essa outra queixa que é sobre uma infecção sexualmente transmissível, né? A possibilidade. Então, vamos ver as alternativas. Né, como enfermeiro, então você vai registrar o relato, reforçar a orientação sobre a alimentação e o tratamento da hipertensão, abdicando da investigação das ISTs. Não, né, gente? A gente não vai deixar de lado essa investigação oportuna já no momento. Então, B, orientar pacientes sobre medidas de prevenção, recomendar retorno em 3 meses. Não, já vamos riscar. Ofertar os testes rápidos disponíveis como HIV, sífilis e hepatites com aconselhamento pré e pós-teste, além de reforçar as medidas de controle das condições metabólicas. Vamos deixar essa de lado. A próxima. Solicitar exames laboratoriais de rotina, programar o retorno, acompanhamento da obesidade e da hipertensão e não comentou nada da IST, então a gente também risca. Encaminhar ao pronto atendimento também não, né? Então, a questão que mais, né, se encaixa e é a correta aqui é a nossa letra C. Então, ofertar os testes já no momento oportuno e também o aconselhamento pré e pós-teste e reforçar as medidas do controle das condições metabólicas. Se a gente fosse pensar numa resposta mais completa, né, a gente também faria ali a aferição de pressão, de glicemia e também os controles adequados, se necessário, já na unidade e retorno programado, tá? Mas aqui a letra certa é a nossa C. Então, vamos para a questão 54. Sobre a consulta de enfermagem, analise as assertivas abaixo com V para verdadeiro e F para falso. Então, nessa a gente vai lá na nossa lei do exercício profissional, a nossa lei vai falar sobre as consultas de enfermagem. Vamos ver as assertivas. A consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro e deve estar presente em todos os níveis de atenção à saúde. Correto, né? A gente volta lá no nosso regulamento da enfermagem, a gente tem aqui, ó, no nosso flashcard, tudo que é privativo do enfermeiro, ó, e a consulta de enfermagem, ela está aqui também, tá? Vamos lá para a próxima.
Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro ele pode prescrever medicamentos e solicitar exames conforme protocolos institucionais e programas de saúde pública. Temos duas verdadeiras, então, por enquanto, o que fecha para nós já é a letra A. Vamos confirmar o resto. A consulta de enfermagem ela é um ato exclusivo administrativo. Não, já arriscamos, então essa é falsa. A consulta de enfermagem ela envolve etapas do processo de enfermagem, como histórico, exame físico, diagnóstico, a prescrição e a avaliação dos resultados. Sim, verdadeiro. E a realização da consulta de enfermagem fortalece a integralidade do cuidado, longitudinalidade da atenção à saúde na atenção básica. Verdadeiro também, fechando ali o gabarito já de cara nas duas primeiras, como verdadeiro e verdadeiro. Nossa Senhora, a gente consegue ir aqui na Fundatec, não nos dão muitas opções de dúvida na hora da prova, porque a própria questão ali ficou muito fácil de responder pelo o próprio gabarito da questão, né? Então tá, questão legal falando aí sobre a lei do exercício profissional. Quem quiser também os nossos flashcards, a gente tem aqui na nossa bio, ó, bem completo esse sobre o exercício profissional, então que às vezes a gente pode ter dúvida na prova. Aqui também a 55 ele traz sobre supervisão de enfermagem, né, do enfermeiro sobre os técnicos. Então, vamos ver a letra A. É uma atividade que só se dá em unidades hospitalares. Então, a gente comentou antes essas questões que é somente, né? Tipo assim, só se dá em unidades hospitalares. A gente sabe que na saúde as coisas não são, né? 1 mais 1, muitas vezes não é 2. Então, a gente tem que analisar esse tipo de questão. Então, essa aí a gente arrisca que é errada. Pode ser transferida ao técnico de enfermagem. Alguma vez, né? Vocês viram isso na nossa lei do exercício profissional, enfim, que cabe ao técnico fazer, né, supervisão de enfermagem conforme a experiência profissional? Não, né? É uma atividade privativa do enfermeiro. Então, ela é privativa a situações emergenciais? Também não, em todas as situações. D. É uma atuação que inclui orientação, acompanhamento, avaliação e capacitação da equipe de técnicos e auxiliares? Sim. E aí é uma função privativa, mas que pode ser desempenhada por diferentes profissionais de saúde? Não, não pode. Então, a supervisão da equipe de enfermagem, de técnicos, ela cabe ao enfermeiro, né, responsável. Então, a supervisão é do enfermeiro, tá? Privativamente. Dia 56, eu nem sei se a gente vai fazer ou a gente vai pular, porque assim, ó, muito tranquila de fazer essa questão. Então, ele quer falar que sobre a política nacional de humanização, a atuação do enfermeiro na saúde coletiva deve priorizar o acolhimento, a escuta qualificada, a participação da comunidade. Ok. Essa abordagem é chamada de centralização das decisões? Vai totalmente ao contrário do que a gente acabou de ler. Participação comunitária e diálogo, a gente sabe, a gente já falou sobre isso, sobre a participação popular, como é importante, e as políticas de humanização trazem muito isso sobre o diálogo e a participação popular. C também vai totalmente contra o que a gente acabou de ler, protocolos rígidos e isolados, vai totalmente contra a humanização. Educação com profissionais de saúde, né? A educação dos profissionais, ela se encontra, né, em questões sobre qualidade dos serviços e tudo mais. Só que aqui a nossa questão, ela quer saber sobre, né, o acolhimento, a escuta qualificada e a participação da comunidade. E aí, a avaliação baseada em produtividade também não se encaixa aqui nessa parte de humanização, sendo então o nosso gabarito uma questão muito tranquila, a nossa letra B, né? Participação comunitária e o diálogo. A gente pulou a questão 57, que a gente vai fazer um vídeo só dessa questão, tá? Que ela foi anulada ali do concurso, então a gente vai fazer um vídeo somente dessa questão. Agora vamos então para a última questão, a 60. Já me digam aí o que vocês acharam dessa prova. Né? Mais ou menos. Vamos lá, então, a questão 60, que fala sobre educação continuada e permanente para enfermeiros. Muito boa essa questão, porque muitas pessoas se confundem sobre educação continuada e educação permanente. Depois tu tira um print do próximo ali slide, que eu vou postar o nosso flashcard,
sobre a educação continuada e a permanente para tu nunca mais errar. Então, se tu não pode agora adquirir o flashcard, né, tu tira um print, pelo menos tem no teu celular, né? E se tu tem o flashcard, tu fica olhando ele e lendo e relendo, e é algo que tu nunca mais vai esquecer. Então, a educação continuada, ela é realizada por meio de programas planejados e estruturados, como cursos e treinamentos, promovendo a atualização periódica dos profissionais. Ok. A educação permanente, ela é um processo contínuo de reflexão sobre a prática diária, integrando aprendizagem e melhoria do cuidado diretamente no ambiente acadêmico. Então, o que está errado nessa frase aqui? Porque ela está certa até ambiente. Quando falou acadêmico, seria educação continuada. A permanente permanece no serviço. Então, no ambiente de trabalho, sim, seria certa. Então, por enquanto, só a primeira parte está correta. Então, nós estamos entre a A e a D. Vamos ver, então, a terceira parte. Ambas visam a melhoria da qualidade da assistência e a segurança do paciente, envolvendo a equipe de saúde na resolução de problemas reais. Então, qual parte está correta? Ambas visam a melhoria da qualidade da assistência e segurança do paciente, envolvendo a equipe de saúde na resolução de problemas reais. Vamos ver o gabarito dessa questão. Então, né, o gabarito, ele foi trocado, ele era a letra D e ele foi trocado pela A, porque então a banca alegou, deve ter pessoas entrado com recursos, porque realmente fica confuso, né, essa questão de problemas reais. Ele se dá mais com foco da educação permanente, não se caracterizando da educação continuada, por isso ficou apenas a primeira parte, a A. Eu vou dizer assim, ó, que na prova, muito provavelmente eu marcaria a letra D, né? O pessoal caiu em cima de recurso porque ficou confuso, mas a gente sabe que na educação continuada, também em cursos e tudo mais, a gente, não quer dizer que a gente vai resolver o problema in loco, mas a gente também estuda, né, casos e tudo mais para resolver problemas reais, né, de saúde. Então ficou bem realmente confuso isso daqui. Mas conforme o gabarito, então é a letra A. E aí é nesses pequenos detalhezinhos que às vezes a gente vai vendo como a banca pensa e como a banca funciona para a gente se preparar para próximos concursos. Então, se tu vai fazer mais concursos da banca Fundatec, já pode seguir aqui que a gente vai continuar resolvendo outras questões da banca, tá bom? Que realmente a gente vê que quem está elaborando as questões também está um pouco confuso, né? Então, quem quiser também ter, né, os flashcards, pode acessar lá no meu perfil do Instagram, é melhor, né, de tu conseguir conversar comigo e tudo mais, e também pelo link lá da bio, tá? Até o nosso próximo conteúdo, e também tu pode deixar comentado aqui a questão que tu quer ver, o assunto, a banca, que a gente vai resolvendo, tá bom? Até o próximo vídeo.